leitura diária deste sábado, da lição de número 11, Compromissados com a Evangelização, convida-nos à leitura da primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 4. O título da meditação de hoje é a vontade de Deus que todos os seres humanos se salvem. Façamos esta leitura. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Estamos encerrando esta semana de meditações a respeito do compromisso com a evangelização que deve ter a igreja. E mais do que isso, que este compromisso é resultado da atuação do Espírito Santo na igreja. E que uma igreja que se diz plena do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo, é uma igreja evangelizadora. E é por isso que os pentecostais são os maiores evangelizadores do mundo. O movimento pentecostal, ele trouxe a maior evangelização de todo o mundo. O avivamento pentecostal, se iniciando no início do século XX, trouxe o mais duradouro e o mais amplo, geograficamente falando, o avivamento de toda a história da igreja. Isso não é nenhuma novidade, nenhuma surpresa. Porque assim como nos dias apostólicos nós tivemos um grande avivamento, também nós temos agora um grande avivamento. Por quê? Porque nos dois períodos nós tivemos a plenitude do Espírito Santo, na maior parte da igreja, em número considerável da igreja. É por isso que alguns estudiosos dizem que temos o chamado ano aceitável do Senhor, que é o tempo da igreja sobre a face da terra, e este ano aceitável do Senhor corresponde ao ano judaico, que se inicia na primavera, na Páscoa, o calendário religioso judaico, o ano religioso judaico, que se inicia com a Páscoa, com o mês de Nisan, ou Abib, que é o primeiro mês, na primavera, quando nós temos as chuvas de primavera, também chamadas de chuvas temporãs, e ao término deste ano aceitável, que é ali no 7º mês, que é o mês da festa das trombetas, do dia da expiação e da festa dos tabernáculos, que é no outono, quando nós temos as chuvas de outono, também chamadas de chuva serôdia, antes da colheita. Né? A chuva da primavera para o plantio e as chuvas de outono para a colheita. E aqui nós teríamos, então, os dias apostólicos no início da história da igreja e no término da história da igreja sobre a face da terra, o avivamento pentecostal. E nesta última meditação, nós vemos que a vontade de Deus é a salvação de todos os homens. Veja que Deus sabe que nem todos os homens serão salvos. Deus sabe quem vai ser salvo. Mas ele, como ama o homem, como ele quer o bem do homem, como ele é benigno e bom, como ele quer o bem do homem e faz o bem para o homem, ele quer que o evangelho seja pregado a todos os homens. E o evangelho é pregado a todos os homens. É por isso que nós pregamos o evangelho. Nós pregamos o evangelho porque sabemos que Deus quer salvar todos os homens. E nós devemos falar isto a todos os homens. Nem todos serão salvos. Nem todos darão crédito à pregação. Mas nós temos de pregar porque Deus quer salvar todos os homens. E é bem por isso que os pentecostais, eles são evangelizadores ativos. Porque os calvinistas
os chamados reformados, eles não têm interesse em pregar o evangelho, porque para eles Deus já predestinou alguns à salvação e outros à perdição. Portanto, a pregação do evangelho não tem sentido para quem crê numa predestinação incondicional. Seria um desperdício de tempo, um desperdício de energia, porque Deus já escolheu de antemão quem será salvo e já escolheu quem irá se perder. Já os pentecostais, que surgiram de uma linhagem arminiana, não calvinista, pelo menos, têm interesse em evangelizar, porque sabe que Deus quer a salvação de todos os homens. Deus quer que todos venham ao conhecimento da verdade. É por isso que os pentecostais são grandes evangelizadores. E é por isso que a verdadeira pregação pentecostal prega a Jesus Cristo, que é a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Porque Deus quer que todos os homens se salvem. E a salvação vem pelo conhecimento da verdade. E a verdade é Jesus. Por isso nós não podemos pregar o homem. Por isso nós não podemos pregar a prata e o ouro. Por isso nós não podemos pregar o paraíso na terra. Nós temos que pregar a Jesus Cristo. Era assim nos dias apostólicos. Filipe nos diz lá, no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, no versículo 5, e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Paulo, assim que convertido, ainda em Damasco, começou a pregar a Cristo. Capítulo 9, versículo 20 de Atos. E logo nas sinagogas pregava a Jesus, que este era o Filho de Deus. E o próprio Paulo fazia questão de dizer isto. Lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 2. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Esta é a pregação pentecostal. É pregar a Cristo. E quando pregamos a Cristo, pregamos que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará. O assunto da pregação pentecostal é Jesus, porque Jesus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, ao conhecimento de Jesus, que é a verdade. E quando pregamos a Cristo, as almas se salvam. Era assim que acontecia nos dias apostólicos. E é assim que está acontecendo na chuva serôdia, no vivamento pentecostal. Porque é o que nós encontramos lá em Atos, capítulo 2, versículo 47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. E também lá no capítulo 5, capítulo 4, versículo 31. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Este é o segredo. O compromisso com a evangelização.
Deus quer que todos os homens se salvem. E quem é cheio do Espírito Santo anuncia a palavra de Deus, que é a verdade, como Jesus diz lá em João 17:17. E ao anunciar a Cristo, as almas são salvas.